Muito boa noite, ouvintes da Rádio A Hora 102.9, também quem nos acompanha em imagens, na Hora TV, melhor dizendo, no YouTube, porque começa agora o rumo, o futuro da mão de obra na região, o nosso bate-papo semanal sobre oportunidades, carreira, formação profissional e dinâmicas econômicas, tudo pensado aí para ajudarmos o Vale do Taquari, ajudarmos a nossa região. Chegamos firmes e fortes num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, o SEAT, Cooperativa Sicredi, Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie e Tomasi Logística. O programa Rumo tem na produção e apresentação esse que vos fala, Felipe Faleiro, na operação técnica Anderson Barbosa, ou Barbosa, nosso querido pirata, que acompanha, que faz as imagens, que faz a captação de áudio. E hoje vamos debater mão de obra imigrante, qualificação e estratégias para manter as equipes. Nosso convidado é o diretor fundador da Run More, Alexandre Dúlios. Alexandre, muito obrigado pela presença, como vai? Um prazer, obrigado pelo convite, boa noite a todos. E Bom, sempre um prazer estar falando sobre a Run More aí para a comunidade e poder colaborar de alguma forma. Run More, que teve um reposicionamento de marca, que está avançando sobre o mercado nacional. Conta um pouquinho como é que está esse momento. De maneira muito bacana, né? Nós fizemos o reposicionamento a nível de mercado dia 25 de janeiro de 2022. Recém estamos indo para 4 anos. Então reposicionamos, saímos da Rola Moça, uma marca de 25 anos de mercado, já bem consolidada, né? E fizemos essa reposição. Nenhuma vez a gente controla por aí também, nenhum dos anos dos faturamentos nós caímos, mesmo fazendo esse movimento. E ele foi tão bem feito que esse ano estamos fechando com 22% de crescimento, quando o nosso objetivo era 25%, a nossa meta. Mas não podemos deixar de vibrar por todas as conquistas, por menores que elas sejam. E 22 é maravilhoso, né? E o nosso objetivo até 28 é mais do que dobrar. E estamos no caminho. Nesses percentuais, sempre sobrepondo, na faixa dos 25, a gente cresce mais do que 100%. A Run More, que atua na moda fitness e beachwear, né? Principalmente, voltado ao público feminino. O fitness ele tá muito em moda. E por estar muito em moda, também está na moda o casual dentro do fitness, aquela peça de roupa que possa vir trabalhar e daqui já sair vestida para ir para uma academia. Então nós estamos muito fortes na linha do casual também, no lifestyle, no conf, que seja, pós-pandemia, né? Uhum. Então nós temos um know-how. Eu e a Lia, quando nós começamos lá em 96, no quarto, num apartamento, nós começamos produzindo moda feminina, até 2001. Depois nós fomos para o fitness. E teve um período que nós tínhamos a marca Rola Moça e Coletânea. E a Coletânea voltava a fazer moda. Então, durante a pandemia, nós descontinuamos a Coletânea e com a Run More nós agregamos os dois know-hows dentro de um segmento só. E isso nos torna mais forte que os nossos concorrentes na linha fitness hoje. Nos torna especialistas e nós temos esse know-how de trabalhar tanto com tecidos com muita elasticidade quanto com tecidos planos, né? E tem justamente o perfil, o perfil da empresa muito alinhado ao que o consumidor também tem esperado, porque nós vemos num campo social cada vez mais as pessoas preocupadas com isso, e o fitness hoje faz parte justamente do usual, das roupas que se usa todos os dias. Né? Com o bem-estar, com o cuidado com a saúde, hoje você pode consultar qualquer médico e uma das receitas é pratique esporte. Exatamente. E eu sempre digo assim, a gente faz as coisas de maneira correta, elas vão convergindo a favor. Então nós entramos pandemia com reposicionamento, primeiro na pandemia do símbolo, que era minha tatuagem de hoje, então passa a ser um RM, mais quase que uma assinatura, né? Mais fácil a aplicação pelo setor de criação. Pós isso, a gente faz a transição de marca, e o esporte que mais cresce é a corrida, e o nosso nome é Corra Mais, a tradução literal do Run More.
Então, por isso, a gente faz as coisas de maneira correta, elas vão convergindo a favor. Hoje nós temos um nome extremamente forte. Extremamente. E muito felizes com a Rola Moça que nos trouxe até então. E a partir daqui a gente segue com a Run More, que tem as mesmas iniciais, tem as mesmas pessoas no cuidado com o produto, com a qualidade, o mesmo endereço, muda somente o nome. O restante continua igual. E com mais força hoje, o time mais coeso ainda. Bom, essa troca do nome, ela teve qual o propósito principal? Um reposicionamento, um nome autoexplicativo, de qualquer forma, preparado para o mercado internacional, embora a gente exporte desde 2006, não é o nosso foco principal. A nossa cliente que compra de nós desde 2006 continua sendo cliente da Run More até hoje. A gente exporta para a Itália, para o Chile, para o Paraguai, já foi para os Estados Unidos, não tem ido e não tem nada a ver com sanções. Eu teria que olhar assim... A gente exportou já para os 5 continentes. Não é o nosso foco principal. Nós temos muito a nível Brasil para crescer. O Brasil é um grande mercado. Estamos preparados com um nome internacional, registrado tanto no Brasil quanto no exterior, na União Europeia, em todos os países, né? A gente tem um nome registrado, então, além de ser um nome autoexplicativo, um nome sem o CCD, ali, que era um problema na exportação também, a gente linka tudo isso e mira um horizonte muito bacana ali adiante. Que legal. Mas, Alexandre, uma coisa que me chamou muito a atenção e por isso que nós decidimos na produção conversar contigo, é o trabalho que tem sido feito voltado a estratégias de manter equipes, de fidelizar o pessoal, além do trabalho do trabalhador formal que está na Run More, também com a terceirização e, principalmente, como lidar com a mão de obra de imigrantes. Porque o histórico da Run More justamente tem muito uma estratégia voltada à contratação de costureiros vindos de outros países. Inclusive tem um funcionário de Bangladesh, que é um país que tinha dificuldades, inclusive, de conseguir a formalização do trabalho no Brasil. Como é que é esse processo? Como é que é olhar para fora das fronteiras do Rio Grande do Sul, do Brasil, e buscar profissionais? Como é que chegaram em Bangladesh? Eu acho que é importante dizer que a nossa tradição é mão de obra local. Tá? Hoje, dentro da Run More, nós produzimos em torno de 12% da nossa produção é costurada dentro da fábrica. O restante tudo em ateliês de costura. Então, 12% hoje. 12% interno, 88% pelos ateliês externos. Terceirizados? Terceirizados. Nossa. Que trabalham somente para a gente. É quem nos trouxe um período lá, quando eu e a Lia começamos, é como nós começamos a trabalhar. A gente sempre diz assim, se nos acompanha, a gente não quer largar a mão. Mas a gente tem uma dificuldade de mão de obra. E por uma coincidência e não por uma estratégia, há 12 anos atrás, nos foi trazido por um rapaz da comunidade, que eu não tinha um conhecimento pessoal dele, um rapaz que vinha de Bangladesh. Há 12 anos atrás teve uma leva de imigrantes e eles vinham de maneira clandestina, entraram pelo Paraná, enfim, e uma galera foi parar aqui em Lajeado. E essa pessoa, ela dizia que ela sabia costurar muito bem. Então ele chega até nós sem um conhecimento, e nem a pessoa que nos trouxe conhecia na época. Dificuldade da comunicação também. Também. Até hoje ele tem uma dificuldade de fala, mas o Manik, então, que está aqui, que é de Bangladesh, ele trabalha conosco há 12 anos. E todo ano ele vai na Polícia Federal fazer documentação, ele consegue... Visto de trabalho. A permanência dele legal e ele está legalizado a nível Brasil. Com essa legalização e com esses 8, 10 anos dele estando dentro da Run More, ele consegue trazer a família dele pela primeira vez de maneira legal. Então está aqui hoje a esposa dele e as 3 filhas. Então ele conseguiu trazer a família. Bangladesh, eles têm, Bangladesh e região, eles têm por cultura. O homem sai trabalhar, os homens todos, e as mulheres, a família, os pais, a mãe ficam em casa e eles mandam... Ajuda. E ele consegue fazer esse movimento ao contrário, porque ele está super bem instalado, ele mora muito bem, e ele consegue trazer a família. No que ele consegue trazer a família, ele abre uma facilidade de trazer outras pessoas. Por sugestão do Manik também, e vendo a nossa dificuldade de conseguir mão de obra de costura, ele disse que ele poderia trazer alguns
amigos ou conhecidos. E ele mesmo se prontificou, ele fez os testes dos vídeos de costura e tudo mais. Ele fez a seleção Ele fez dessa a seleção mão de obra. dessa mão de obra. Então nós temos 5 pessoas selecionadas, 4 homens e uma mulher, que é a irmã dele, só por isso que é mulher, senão não viria mulher. Por causa da tradição. Tradição deles, né? E a gente entra no portal do Ministério do Trabalho, preenche toda a documentação, foi tudo aprovado, a vinda deles para eles a nível de Brasil está legalizado, isso é um processo que nós levamos em torno de 2 anos para concluir. Nossa. E agora nós ainda estamos esperando finalizar de lá para cá. Ah, então eles ainda não chegaram. Não conseguiram Esses chegar 5 ainda. pessoas. Eles não vão, temos que deixar claro assim, eles não vão solucionar o problema da Run More, 5 pessoas. Mas eu acho que é muito bacana assim, a gente poder ajudar também outras pessoas e de certa forma, trazer uma cultura diferente. Aqui no nosso vale é muito difícil a gente ouvir, ou no Rio Grande do Sul, homens costureiros. Quando você vai para a Bahia, para São Paulo, isso é muito natural. E em Bangladesh é praticamente tudo homem. Então eu estou trazendo mais 4, daqui a pouco a gente vira uma cultura. E esse final de ano, eu, a Lia e a Ana, nós somos pessoalmente em todas as nossas oficinas de costuras ou ateliês que trabalham para nós, entregar um reconhecimento por uma profissão tão escassa que é a costura e por serem nossos parceiros. E eu fiquei muito feliz. Então, além do Mani, que eu tenho mais 2 costureiros fazendo parte dessa família Run More espalhada aí por Lajeado e toda a região, inclusive Venâncio Aires. Um é o marido e é o casal que são os proprietários da oficina de costura, e o outro filho da dona da oficina, então, e além do Manic, então hoje no grupo nós temos 3 homens costurando, e muito bacana, mas é uma maneira paliativa e uma forma, assim, de conseguir suprir um pouco dessa mão de obra, mas é um problema não só da Run More, né, como todas as empresas estão sofrendo hoje. Exatamente. Este é o Rumo, o futuro da mão de obra na região, num oferecimento da Cascalheira Stone Garden. Areia para cada etapa da sua obra você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386 em Estrela. Educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você, seja na agência ou no WhatsApp, aplicativo ou site. Sicredi é ter com quem contar. Comece 2026 fazendo a escolha certa. Garanta sua vaga na Univates ainda este ano. Acesse univates.br. No Rumo, hoje conversamos com o diretor fundador da Run More, Alexandre Dúlios. Alexandre, nós vemos que a pirâmide etária do Rio Grande do Sul, são as pesquisas que nos mostram, ela está invertendo. A partir de 2027, vamos ser o primeiro estado do Brasil a ter uma população 60 a mais maior do que 15 para menos. Isso tem uma implicação muito além da longevidade. Tem implicação social, tem implicação produtiva, e é esse o aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Com menos pessoas para fazer a reposição, a troca, o que os especialistas têm dito? Vai ser necessário daqui a pouco fazer o processo que na Europa se faz há algum tempo, que é buscar imigrantes. Não o imigrante 5 que vão vir pontualmente, mas esse chamar e abrir oportunidade para imigrante é muito mais do que preencher mão de obra. Também tem um aspecto que é integrá-los na comunidade, fazer com que eles vejam perspectiva de se estabelecer, de constituir família, de comprar casa e viver. Sim. Essa é daqui a pouco uma das grandes preocupações. Eu gosto muito de uma fala do ex-presidente da SIC, o Ivandro Rosa, que é doutor em ambiente, em que ele diz: em diferentes momentos da história, todos nós fomos imigrantes. Sim, com certeza. Né? E agora, como que é olhar para isso, para essa mão de obra de imigrantes, que tipo de oportunidades nós temos e como fazer justamente para integrar essas pessoal? Vamos lá, a Run More está trazendo pessoas de Bangladesh. Como é que é preparar o campo para receber essas pessoas? Pois é. Eu acho que cabe dizendo que há 2 anos atrás, quando o Manik veio para cá, veio toda uma leva de Bangladesh, era muito claro que eles entraram pelo Paraná, foram parar, enfim, foram sendo distribuídos, e o objetivo deles na época era daqui para São Paulo, de São Paulo para os Estados Unidos.
Como ele foi acolhido, como ele foi muito bem tratado e muito bem cuidado, ele permaneceu. Ele mora bem. Eles vinham, na época eles estavam aqui nos bairros aqui para baixo, né, com menos infraestrutura. A gente viu disso, a gente trouxe, acolheu ele, conseguimos um lugar melhor para ele morar. E por isso que ele permaneceu aqui. E ele permanecendo aqui e trabalhando muito bem, ele dá o crédito para eu apostar em mais 5. De novo, esses 5 não são a minha solução. Mas quem sabe a gente consegue dar uma evoluída nesse sentido, né? E dar essa oportunidade, e se vierem segunda-feira, ou melhor, nós trabalhamos, hoje nós encerramos e voltamos dia 6 a trabalhar. Se dia 6 vierem 20 costureiras, elas estão contratadas, não tem problema nenhum. Esses 5 não vão tirar emprego de ninguém. Se vierem 20 costureiras, segunda-feira estão contratadas. Hoje são quantos? Dos ateliês são em torno de 70 costureiras e lá dentro tem mais 25. E tu tem quantas máquinas de costura dentro? 130 máquinas paradas. De 130 sendo parada. Isso. Parada, então, elas servem, como nós temos, se eu falar em SKU, quantas peças minha coleção tem, versus quantidade de tamanhos e cores. Eu rodo em torno de 2.000 SKUs a 2.200 todos os meses. Então, a cada 15 dias eu corto e posso cortar de novo. Então, não tem aqueles volumes de 500, 1.000, 5.000 peças iguais. Então, essas esteiras de produção nem sempre são vantajosas, são células menores, por isso que essas oficinas de costura conseguem trabalhar. Hoje eu tenho uma operadora, uma costureira, talvez com 3 máquinas no entorno dela. Ela só gira a cadeira, ela faz um detalhe numa máquina, pode ir para outra e finalizar numa outra máquina. Isso também dá produtos mais personalizados, né? Sem dúvida nenhuma, esse é o nosso grande diferencial. Mas também, mesmo esses estrangeiros vindo, eles vão ter a mesma condição que tem hoje um brasileiro trabalhando. Todos os nossos prédios são climatizados. As nossas máquinas são de primeiríssima linha. Nós temos um restaurante na nossa empresa. Nós temos transporte. Toda essa oferece um benefício para todos eles, entendeu? Então, tanto para os locais quanto quem eventualmente estiver vindo. Eu acho que cabe a nós, como empresários, além de... E é isso, olha só, você acaba de dizer que em 27 ou 28 nós vamos ter mais pessoas de 60 do que de 15. Quem é que vai sustentar essa roda girando? Então, a nós cabe achar soluções. De novo, não vou resolver o meu problema, mas quem sabe ela é uma experiência se ela vier a dar certo. Ou instiga os locais a vir mais a trabalhar. Esse final de semana, durante a semana que nós visitamos as oficinas de costura, eu pedi para elas, não percam a vontade de ensinar pessoas. Isso é fundamental. Não esse é um dos principais aspectos com relação a isso. E aos outros que estão dentro de uma célula produtiva, tenham paciência com o novato, ele não vai produzir igual a vocês. Se nós não tivermos isso, nós vamos ter um grande problema. Alexandre Dúlios, diretor, fundador da Run More. Nós vamos para o nosso rápido intervalo e eu gostaria de voltar mais para a gente falar sobre ensinar, qualificar, porque é um dos principais aspectos que nós temos para o futuro da mão de obra. Já voltamos. Voltamos rumo o futuro da mão de obra na região, num oferecimento Cascalheira Stone Garden. Areia para cada etapa da sua obra você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386 em Estrela.
competências socioemocionais e cognitivas, desenvolvimento integral dos estudantes é prioridade no SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. Todo negócio é diferente, seja o negócio do Rafael, do Caio, da Bruna ou o seu. Por isso, o Sicredi oferece soluções certas para facilitar o fluxo de caixa de cada um. Esse é o negócio do Sicredi, cuidar do seu empreendimento. Quer estudar na Univates em 2026? Faça sua inscrição na graduação presencial ainda este ano e garanta sua vaga. Acesse univates.br. Tuvale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Mais de 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. É a Metalúrgica Hassmann. Também está conosco aqui Dale Carnegie, 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Quer saber das oportunidades? Vai lá, acesse o Instagram, @tomasilogística e fique por dentro das nossas oportunidades. O rumo aqui pela 102.9, pela Rádio A Hora, também lá no canal no YouTube, no A Hora TV. Curta, compartilhe, assista a esse e outros episódios. Também sugira, fica à vontade para sugerir assuntos aqui para nossa produção. O programa de hoje aborda mão de obra imigrante, qualificação, estratégias para manter equipes e o nosso convidado, o diretor fundador da Runmore, Alexandre Dulhos. Alexandre, nós falamos no encerramento do primeiro bloco da importância de ensinar pessoas. Sim. Funcionários e funcionárias da Runmore, nas costureiras e costureiros com uma larga experiência, têm esse conhecimento. Além de conhecer os processos da empresa, tem um conhecimento técnico. Como é que é fazer com que essas pessoas também sejam agentes de multiplicação do conhecimento? Trabalho constante, tanto do nosso RH quanto do endomarketing. E sim, a gente incentivando a pegar formação, essas pessoas irem atrás de mais formação fora, principalmente em cargos estratégicos. Então, quem começa num quarto de um apartamento, que é um casal, como é que você pensa depois em multiplicar para quem não tem a formação e não tem uma faculdade da época, não tinha administração? Vou fracionando meus setores, obviamente o meu líder é o responsável por aquele grupo de 10, 15 ou 20 colaboradores, né? Uhum. Então fica mais fácil de replicar. Mas, e não só depende dele, depende dessa atenção, as pessoas têm algum problema, como é que eu consigo tratar, como é que eu consigo apoiar? Ainda mais com gerações tão diferentes, né? Justamente isso. Então, como é que a gente retém? E sobre isso eu falei antes, nós temos na Runmore todos os prédios climatizados, temos um restaurante, não temos um refeitório, ambiente extremamente limpo e agradável, nossa empresa não é barulhenta, as pessoas são muito bem recebidas, mas temos que produzir. Também tenho dito, isso não é um lugar para caridade, isso é um negócio. Mas como é que a gente faz tudo isso acontecer e dar resultado? Então, sim, dentro dessas gerações, a nós cabe, que nem eu estava falando no outro bloco também, como que a gente vai suprir eventuais demandas. Um dos caminhos inevitáveis é a automação. Sem dúvida. E a confecção é pouco automatizada. Mas tem máquinas, e elas estão caras. E a gente tem comprado várias delas, tem implementado. Então é isso. Qual tecnologia. Justamente tecnologia. Tu acha? E a tecnologia vai substituir, porque o trabalho da costura, ele é exato, específico. Ele não vai substituir. Mas, por exemplo, um soldador, né? Um aspecto do soldador também tem diversas soldas, as soldas de dutos submarinos, que é específico do profissional, que não tem máquina. E mesmo se eu fosse colocar um humanoide, um robô, tem que ter muito volume, que é o que eu acabei de dizer, eu não tenho nem volume para uma esteira, quanto mais para... Não tem, e realmente a costura é tato, é sobre isso que a gente vem falando. Então não tem como substituir. Mas o que eu posso fazer para facilitar processos? Aí sim entra a tecnologia. Para dar uma noção para ti, para quem nos ouve ou nos assiste, recentemente nós compramos uma máquina que aplica o zíper.
Então, muito se vê jaquetas e o zíper fica todo ondulado, né? Porque o zíper não estica, o tecido tem uma elasticidade, a mão ali na hora não ajustou o suficiente. Hoje, É um se problema faz de costura. matrizes, é um problema de costura. Hoje se faz matrizes, a gente comprou uma máquina ela mais tecnológica, tem que fazer a matrizaria para poder costurar, e essa máquina vai aplicar o zíper, ela vai partir a jaqueta, a parte da frente, depois a operadora, que é a costureira, ela só vai pespontar. Ela ainda vai fazer um acabamento, mas a pior etapa ela já recebeu pronta. Desde 2010, e não é só a Runmore, todas as indústrias de confecção têm a máquina que aplica o bolso. Bom, aplicar um bolso era tremendamente complicado, não tem essa história de ficar alinhavando, posicionando, é tudo milimétrico, tem que estar... né? Então a gente já tem essa máquina também. Recentemente comprei uma máquina que faz bainha em camiseta. Ah, mas a bainha é tão difícil de fazer? Não, mas se eu tenho problema de mão de obra de costura, tudo que eu puder facilitar e absorver mecanicamente, essa mão de obra que eu tenho faz um trabalho mais elaborado, que é prender a manga. Se eu puder fechar o ombro, a lateral e fazer a bainha da camiseta com uma máquina, eu uso a mão de obra especializada para fechar a manga e pôr a gola, por exemplo, Claro. fazendo uma explicação numa camiseta que é muito básico. Então é esse olhar. Mas claro, quem pode, quem consegue fazer? Enfim, é essa a diferença, porque nós temos, o mundo está plano, né? E a China vem com muita força, né? Exatamente. Onde é Não, que a gente vai é se tudo. alinhando? O que nós vemos, inclusive, com os processos de automação, quando a gente fala em indústria 4.0, agora estamos vivendo uma nova revolução, que é a inteligência artificial, e que chega com muita força em diversos processos. O profissional com mais qualificação, com mais experiência, com mais conhecimento, esse não tem máquina para substituir. Não. E a máquina precisa desse profissional para ensinar a trabalhar. Eu agora estou adquirindo uma infestadeira, que é uma máquina que vai largar as camadas de tecido, e ela tem um sensor que vai apontar se tem falha. E eu não vou produzir, nós não produzimos peça de segunda linha. Isso é o nosso lema na questão da sustentabilidade. Por que eu vou gerar uma peça de segunda linha para depois descartar a qualquer preço, se o meu problema é costurar? Então eu vou costurar somente peças boas. Eu tenho que eliminar o meu gargalo. Meu gargalo é costura. O que eu facilito para que essa peça chegue sem nenhum defeito? Então nós temos a revisadeira de tecido, nós temos uma máquina que faz o descanso, o tecido tem que descansar, voltar à sua forma normal para não torcer, não encolher depois. E a máquina que eu fechei essa semana no negócio de uma importação, ela fralda o tecido e quando ela detectar na auréola que tem uma falha, ela vai parar para o operador marcar a falha e depois a equipe da preparação substituir aquela peça que eventualmente tem um pingo, uma mancha, um furo, um nó no tecido, porque nós não trabalhamos com esse tipo de situação acontecendo, né? E substitui para não costurar uma peça de segunda linha. Então fazer todos esses processos para que tudo que saia perfeito para ser entregue. Perfeito. E ambientes bons de trabalho e um RH muito atuante. E hoje, qual é o índice? Porque querendo ou não mesmo oferecendo, a gente vai ocorrer o turnover. Ele vai acontecer em um determinado momento. O profissional vai ou buscar uma outra oportunidade, ou ter algum problema de comportamento e precisar ser desligado, ou mesmo se aposentar. Sim. Né? Como é que é isso? Estou com os dados aqui. Opa! A média de o turnover de 24 foi 3,33. 24 em que período? No ano de 2024. A média do ano todo deu 3,33. Do ano passado. Isso. E a de 25 até o fechamento 4,23. Olha só. Aumentou 1%. Tu tinha o quê? 23? 3,33, eu fui para 4,23. Ah, aumentou. Turnover a gente não gostaria de ter. Qual é a tua meta? Pudesse ser 0, mas óbvio, tem os desligamentos, que é a opção da empresa, e tem aquela questão de do profissional mesmo. Profissional, escolha dele. Dificuldades. Quando o CAGED está dando uma média de 10%. Sim. Então, comparado com o que o CAGED nos diz, de 10%, em 2023, eu estou com 3,33 e 4,23. Eu quero ter menos, não me serve os 10%. Mas a média tem sido 10. Absenteísmo, colaboradores que faltam, horas não trabalhadas, nós fechamos em 2,64. É baixo o nível de mercado, a gente sabe disso. Daí sim, o nosso desafio é 2,5. Em 2024 ficamos em 2,54.
estava Ali. dentro do nosso objetivo. Mas sim, todas essas horas faltantes, então eu precisaria ter 2,6 funcionários a mais a cada 100 só para cumprir faltas. Em percentual de horas, né? A nossa meta é essa. Agora, são grandes as dificuldades do RH de selecionar pessoas. Ah, sem dúvida. Pessoas que pedem, marcam e não vêm para entrevista. Pessoas que já foram selecionadas não vêm. Eu fui saber disso nas nossas reuniões de apresentação de resultado, né? Porque quando eu fazia contratações, eu não enfrentava esse Isso tipo é de muito problema. complicado, porque todo o processo foi feito, todo o encaminhamento, o tempo foi do aprovado. profissional, a porta tá aberta, e daí desiste. Nem aparece e não dá justificativa. Ele foi contratado. Não aparece para fazer o exame admissional. Que coisa. E alguns que vêm dentro do contrato de experiência, se o gestor do setor falou num tom, cobrou, não gostou, pode... São gerações. Qual é o perfil, qual é a média etária de funcionários? Primeiro, o número total de funcionários e a média etária da empresa. A média etária, eu teria que parar para pensar e eu vou ser passível de erro. Não dá. Eu poderia te dizer que hoje a nossa Estimativa. média de trabalho de funcionários passa dos 5 anos a nossa média geral. Ah, sem dúvida. Eu tenho Pessoas a com mais de 5 20 anos, eu tenho pessoas com 15 anos, com 10 anos, 5 anos. Iniciantes são poucos, então. Isso. Então nós temos, nossa média hoje na Runmore é uma média boa ainda a nível de mercado, que está na faixa de 5 pontos e alguma coisa. Total é? Total de funcionários? 154 ali dentro e mais os 70. Mais os terceirizados. Isso, que 70 terceirizados. Isso, e daí tem os representantes, tem as lojas, eu tô falando a nível de indústria, atuam né? como de 250 indiretos, né? pessoas, 250 seria o total, buscando hoje diretos nosso, e indiretos. Nosso time, Bastante. E qual é o outro dado que eu tenho aí? Então, essa é uma dificuldade que as meninas do RH nos reportaram, né? E a nossa RH que faz a seleção até nos falou de um caso assim, teve um menino, marcou, não veio, marcou de novo, não apareceu de novo, daí num determinado dia do nada, mas ela chamava, ele não retornava, não dava retorno nenhum, e do nada o menino manda um WhatsApp, eu tô passando aqui perto, pode me entrevistar? Não, né? Não. Então, o Dado Schneider estuda muito gerações, tá? A gente tem que aprender cada vez mais com ele. E como nós também podemos aproveitar dessas gerações. Não é só coisa errada. Eles querem muito... E essa batalha de geração, ela, vamos lá, na década de 80 sempre existiu. Sempre teve. E o que a gente percebe também é que eles não querem simplesmente estar lá trabalhando. Eles querem fazer parte, querem se sentir responsáveis e querem sim metas e desafios. Então, a gente também tem que conseguir... e não depende somente do Alexandre, ou da Bárbara do RH, ou da Lia, ou da Ana. Não, depende do nosso gestor no setor. A gente não tem mais todo esse controle sobre tudo isso. Mas, claro, poxa vida, eu tô falando de uma empresa que tem 150 pessoas, e a empresa que tem 1.000, que tem 2.000, tem 3.000, qual é o problema? Quantas pessoas faltam um trabalho, né? É um grande complicador, né? Este é o diretor fundador da Runmore, o Alexandre Dúlios. Alexandre, vamos retomar esse assunto com relação à gestão de pessoas logo depois do nosso intervalo comercial. Já voltamos. Voltamos rumo ao futuro da mão de obra na região, num oferecimento Cascalheira Stone Garden, Colégio Evangélico Alberto Torres, Cooperativa de Crédito Sicredi, Univates, Rodos, Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie,
Tomasi Logística. O Rumo aqui pela 102.9, pela Rádio A Hora, também em imagens, lá no A Hora TV no YouTube. Acompanhe nossas lives, curta, compartilhe, sugira assuntos aqui para nós trabalharmos neste programa que é voltado a falar sobre oportunidades, carreira, situação, ambiente do mercado de trabalho e dinâmicas econômicas do Vale do Taquari. Nosso convidado de hoje é o diretor fundador da Run-More, o Alexandre Dúlios. Alexandre, falamos principalmente da necessidade de pessoas. Falamos de imigrantes, que é uma porta que está aberta dentro da Run-More. Hoje, se nós batêssemos na porta da Run-More, quantas vagas abertas? O que vocês estão procurando em termos de profissionais? Há pouco eu falei que se dia 6, quando nós voltar das férias, vier 20 costureiras, a gente contrata. Então nós temos vaga para costureira. Temos 20 aberto. Tranquilo. Costura... Costureiro com algum nível de experiência. Se que não tiver, vai aprender, vai continuar costurando, vai aprender a costurar, vai ser ensinado. Nós temos técnicos que ensinam também. Nós temos um time muito bom. A Run-More não tem essa qualidade toda sem ter uma mão de obra especializada. Então, nós temos um critério na qualidade e ele exige um esforço diferente. Mas eu sempre tenho dito assim, trabalhar na Run-More te dá a oportunidade de aprender vários processos. Mas voltando à tua pergunta, eu tenho costura, eu tenho revisão, eu tenho produção na produção de modo em geral, ou no corte, ou na expedição, ou na serigrafia. Sexo masculino e feminino tenho vagas abertas. Na área comercial, especialista de e-commerce, também tenho aberto. Importante. E na volta das nossas férias, eu tenho 10 novas vagas sendo preenchidas. Essas sim já estão com pessoas que passaram pelo processo de seleção. Até lá, né? Esperamos. E veja bem, 150 a 10, nós estamos falando aí em 7%. Começam já em janeiro. De emprego formal. Até porque nós vamos crescer outros 25 em 2026. E como se dá esse crescimento? Nós atuamos muito forte desde 96 no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Goiás, Minas, interior de São Paulo, e agora nós colocamos representantes no Pará, em Rondônia, no Maranhão e em Piauí. Então isso vai precisar de produção. Vamos chegar. E nós temos mais Brasil contratações. Inteiro. Sim, essa é a ideia, esse é o nosso foco principal. A nossa meta é 50% dos municípios a nível Brasil. Olha daí a Run-More tem que ter outro porte, daí sim nós vamos falar de mão de obra. E a gente vai ter que solucioná-la de alguma forma. Então, eu sempre tenho dito assim, a nós empresários, ou de modo em geral, o poder público não tem como nos atender em tudo. Nós temos que fazer por nós. Ah, mas a gente paga muito imposto. Uma hora quem sabe vira o jogo, quem sabe seja enquanto que a gente está aqui ainda. É a realidade que está imposta, Isso. né? Ficar dando soco em ponta de faca não vai resolver. Eu não posso querer ter uma empresa e ser dependente dos de órgãos política públicos. Eu tenho que ser autônomo nesse sentido. E a Run-More é. A Run-More hoje produz 50% da energia em energia solar. Então nós produzimos moda esportiva com energia solar. Nós somos 50% eficientes. Quando eu pus as placas, nós éramos 75%. E se porventura cair a energia, inclusive na nossa catástrofe da enchente, nós cruzamos a ponte no domingo, o problema deu de quarta para quinta. No domingo nós conseguimos cruzar a ponte, na segunda nós estávamos trabalhando. E a nossa região, para onde está a Run-More, só voltou a ter energia na próxima sexta. E na segunda... Foram 10 dias, né? 10 nós trabalhamos... 10, 12 dias. E nós conseguimos trabalhar. Então é isso que eu digo. Todas as empresas têm condições de pensar dessa forma? Infelizmente não, mas nós nos preparamos para sim. Porque nós começamos uma empresa pequena, na medida que tu passa um determinado ponto, teus problemas são outros, mas teu concorrente é outro também. E eu preciso estar em igual patamar para poder enfrentar e me destacar, né, com relação a isso. Então, é isso, é sobre tudo isso. Tem vagas, tem oportunidade, nós temos que saber explorar e como deixar essa nova geração se sentindo à vontade dentro dos nossas empresas, né? A gente tem muita história bacana. Resumindo uma muito rapidinha, eu tenho um rapaz que começa como um serígrafo, hoje ele é meu vendedor, ele é um vendedor funcionário da Run-More externo.
Ele teve oportunidade, ele migrou de setores, ele foi aprendendo todo esse trabalho, ele começou a ser uma pessoa, e era uma pessoa de confiança, né? Mas ele começou a fazer as viagens para o aeroporto, pegar representantes, pegar clientes, pegar modelos para a hora das fotos, começa a perceber que ele tem potencial, a gente investe nele, e ele hoje é um representante. Ou melhor, ele é um vendedor, ele optou por ser um vendedor da empresa, onde ele tem o fixo, ganha o carro da empresa e ganha comissão sobre as vendas. Olha só. Olha que bacana a oportunidade. Hoje, nosso gerente, nosso supervisor comercial, ele começou trabalhando na nossa expedição. Mas isso leva tempo. Justamente, o que os especialistas em RH e quem trabalha comportamento no ambiente de trabalho e tudo isso tem nos dito? Que há um senso de imediatismo hoje muito maior. Sim. Há pouco você estava me conversando, bom, eu sou da década de 80, eu aprendi que antes de exigir alguma coisa dentro do ambiente de trabalho, eu tenho que provar mostrar que eu sou bom. Sim. Eu fui criado desta forma. Certo ou errado, não sei. Nós já somos antiquados. Certo ou errado eu não sei, mas se eu for, vou começar, vou ver a realidade, vou mostrar que eu tenho capacidade e que eu sou não insubstituível, mas que eu tenho condições de crescer, vou mostrar para depois fazer alguma exigência nesse caso. Hoje nós temos uma outra característica. Inclusive, em diversos meios, o que? Um profissional que chega, ele quer em 2 semanas um feedback para dizer como que ele está indo, ele quer em 2 meses ter uma perspectiva de ganhar 400, 300, 500 reais a mais ali na frente e fazer exatamente aquilo que estão lhe mostrando que tu tem que fazer. Não é o olhar o processo e ver, mas aquilo ali eu posso aprender e ter uma autonomia em um olhar para a própria carreira. Como fazer com que se tenha não uma intromissão naquilo que o profissional, o novo profissional quer do seu pensa da sua carreira profissional, mas como fazer com que diferentes gerações tenham entendimento sobre os seus processos e fazer com que uma aprenda com a outra. Infelizmente é referente aos feedback. E nem sempre a gente tem tempo para todo esse feedback. E você falou tudo sobre isso. Não, e o feedback é difícil, ele tem que ser muito bem estruturado. Mas ele tem que ser franco. Ele não pode ter enrolovski, ele tem que ser como a nossa conversa. A tua entrevista é uma conversa comigo. Claro. Né? Se eu levar ela muito para a entrevista, começa a engessar do lado de cá. Então tá aqui num bate-papo e as pessoas que estão esse é o propósito. Tem que ser agradável para elas ouvirem. E assim tem que ser o feedback. Eu tenho que conseguir ser transparente. Eu tenho que conseguir dizer, Felipe, com o trabalho que tu faz, tu te paga? Tu rende? Só que esse é o Alexandre falando. Mas eu não tô ofendendo ninguém. Tem que entender o perfil daquele que vai falar. Justamente. Daquele que vai ouvir, sim, melhor dizendo. Também. Mas ao mesmo tempo, é isso. Nós temos uma geração que ela quer ser envolvida no sentido, ela quer fazer parte de um trabalho, de um projeto, ela quer se sentir útil nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente ouve, e essa semana eu estava ouvindo o Dado Schneider falar na Gaúcha sobre isso, que as novas gerações não querem cargos de gestão. Vai querer cargo de gestão, diz o Dado, a menina, não me lembro qual é a geração, mas que ela tem 8 anos hoje, a menina e não o menino. Ele deixa muito claro isso, né? Ela vai voltar a querer ter cargo de gestão, enquanto isso nós vamos continuar gerindo. Mas eu tenho uma filha de 28 anos, extremamente envolvida na empresa, que trabalha muito e assume cargos de gestão ou preenche eventuais lacunas para suprir com extrema maestria. Então, nem 8 nem 80. Não vamos falar que tem uma geração que não quer trabalhar, ela não, quer de estar forma mais alguma. envolvida, mas como é que nós sabemos linkar tudo isso? Como é que o Alexandre, de 57 anos, consegue com aquele jovem de 20 que eu consigo com que ele deixar com que ele colabore e consigo aproveitar tudo isso que ele tem de um outro olhar de mercado. Eu faço isso com a Ana, eu faço isso com as outras empresas a nível de setor, mas sim se sentir útil e importante nesse todo, né? A gente vem trabalhando um RH estruturado há uns 7 anos. A gente vem cada vez tentando ser melhor. Então não é... Acho que há uns 5 anos para cá, a gente para todos que completam 5 anos de empresa recebem um vale compras para comprar uma lembrança. 10 anos vai o casal para Gramado.
15 anos vai o casal para o Nordeste, Olha só, 20 anos vai o casal vai para a Argentina, olha fazer só. uma viagem internacional. Então, Esse é o presente. Isso. O funcionário que tem menos de 1 hora de falta por mês ganha uma gratificação. Nós temos vale transporte, ou melhor, nós temos transporte, não é vale transporte. Como eu já falei, nós temos um restaurante dentro da empresa, nós temos plano de saúde com a Unimed. Essa justamente eu tenho visto muitos, conversado com integrantes de RH de diversas empresas, e muitos dizendo que cada vez mais o candidato tem olhado benefícios. Inclusive, foi feita no início deste ano, no primeiro trimestre, se não me falha a memória, um levantamento por parte dos sindicomerciários, mostrando que o comércio de Lajeado, o varejo, estava perdendo mão de obra para a indústria justamente por causa dos benefícios. De novo, numa apresentação de resultado, até eu me assustei. O funcionário nem chegou a trabalhar, ele ganhou mais de R$ 1.000 de benefício. Entre alimentação, transporte, plano de saúde, não estou falando da gratificação, tá? Uhum. Então é um custo que vai tomando conta aí dessa roda, né? Por isso que eu tenho Quanto tempo daquele que começa dentro da Run More começou hoje? Em quanto tempo ele vai estar na ponta dos cascos? Depende muito de pessoa para pessoa, depende da Mas função o que ela vai vocês executar. elaboram em termos de formação? Olha, chegou com pouca experiência na costura, com A costura leva em torno de 5 a 6 meses, pelo menos. Eu posso contratar costureiras com habilidade que daqui a 2 semanas estão fluindo ao natural. Uhum. Eu vou treinar alguém e eu vou levar meio ano. Treinando, executando e dependendo desse desenrolar, dessa habilidade, ela vai crescendo. Gente, fico muito surpreso, assim, nós temos mesas de corte, nós não cortamos nada na tesoura, né? Então faz o enfesto das camadas de tecido, tem uma mesa que corta a nível de programa, eu volto e meio, passo lá e tem uma operadora nova, uma menina nova. Essa geração hoje tem muita facilidade com tecnologia. Uhum. O que para nós era justamente isso. Olha o meu olhar, eu me espanto que um dia eu passo e de repente entra uma funcionária nova, está lá 2, 3 semanas, quando vejo que está manuseando a máquina. Aí que entra essa facilidade dessa nova geração, né? Uhum. E antes, quando você me pediu sobre faixa etária da empresa, eu corro o risco de dizer de errar se eu te disser na faixa dos 30 e poucos anos, mas eu tenho muita gente nova trabalhando e muita menina trabalhando. Na Run More, 75% são mulheres. 75%. Nós contratamos mais fácil mulheres, mas não é porque é uma fábrica de confecção feminina. de feminina. A costura é cultural na nossa região. Se vier um costureiro, está contratado. Mas é mais fácil, é sobre isso que o dado fala, né? Quando eu olho para dentro de casa, eu também percebo isso. Então, 75% do nosso time é feminino. 72% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres. Olha só. A sociedade é formada por isso. Isso é muito curioso, porque tem um consultor, e já vamos encaminhando o fim, um consultor empresarial e que por muitos anos foi superintendente do SESI, que é o Juliano Colombo. Sim, conheço. O Juliano Colombo, ele fala muito a respeito da necessidade da inclusão no ambiente de trabalho, em especial da mulher, porque é sobre a mulher que recai o cuidado da família, dos seus, da casa. Ela tem uma tripla jornada. Sim. Na nossa sociedade. Tem. Né? E quando tu tem uma empresa com muito mais mulheres, o que isso fala a respeito da inclusão e como que é um ambiente de trabalho onde tem predominância feminina? Um ambiente mais delicado, um ambiente com mais cuidado, a fábrica mais linda, mais limpa, mais agradável de se trabalhar. E a gente tem, como administrador, outros riscos. Eu tenho um setor que tem 9 pessoas no setor, uma das 9 é um homem, 3 ficaram grávidas juntas. Dá os teus pulos, meu amigo, porque isso faz parte do time que trabalha na Run More.
E precisa ter esse olhar. E precisa E a ter. mesma coisa, vamos lá, quando o cuidado é a mulher, é sobre a mulher que recai o cuidado, é necessário entender que o filho que tá na creche precisa de um horário diferenciado, muitas vezes, que vai acontecer um problema que ela vai ter que ir buscar. Também tem isso, né? Sim. É sobre esse compartilhar tarefas. A mulher que trabalha no Iron More tem que poder sair no horário se tem um problema com o filho, não tem como. Mas eventualmente o marido também da outra empresa também tem que fazer isso. Exatamente. Né? Tem que, eu acho que isso tem mudado e mudado bastante, com bastante agilidade nesse sentido, essa divisão de tarefas. E a mulher tem um cuidado, tem um tato no sentido de trabalho, é sempre muito bem executado. Mas eu acho que o que tem que ficar aqui, assim, para nós isso é muito natural ter mais mulheres do que homens, que não é problema algum. Mas também não é um critério de seleção. Não é um critério de seleção. E eu posso ter o homem no corte, assim como eu posso ter homem na costura, eu tenho homens na revisão, entendeu? Eu tenho um menino na expedição e a maior parte da expedição são mulheres, é um trabalho leve de se fazer também. A revisão, eu tenho 2 meninos que ajudam na etiquetagem e a revisão propriamente dita é feita por mulheres. A serigrafia é mista. Bom, ela tem que ser mista, né? Porque eu tenho 75% de mulheres na empresa, né? Limpeza é feminina, manutenção, jardim é masculina. Mas é uma empresa assim, ó. Acho que a vinda aqui é isso, ela é muito agradável de se trabalhar. A nossa empresa fica climatizada a 25 graus no verão. Então é muito agradável de se trabalhar. Máquinas muito boas na costura. Enfim, o produto que está no mercado aqui são aquelas pessoas que produzem. É como eu digo para a costureira, vocês montam um Lego diariamente. Sinta um prazer em ver uma peça num catálogo, numa vitrine, o Iron More indo pelo mundo afora. Ela vai passar necessariamente pela mão de pessoas. Alexandre Dúlios, diretor, fundador da Iron More. Olha, nosso tempo se esgotou. Foi. Muito obrigado, foi um bate-papo muito agradável. A porta está sempre aberta, estamos sempre abertos para conversar. Agradeço o convite, agradeço poder vir aqui falar sobre o Iron More, falar sobre nossas dificuldades, nossas dores, mas ao mesmo tempo falar de tudo que a gente produz e de quanto a gente está inserido na comunidade e quero continuar colaborando com todos que aqui estão. E venham nos visitar no Iron More, vão gostar da empresa que vocês vão conhecer. Eu vou ter que marcar na minha ida lá, também. que eu tô te devendo uma lá, né? E quem nos ouve ou nos assiste aqui também venham trabalhar com o Iron More que vão gostar. Bom, oportunidades tem. Quem sabe a primeira empresa que vai estar com as vagas 100%. Olha só, tomara. Esse é Alexandre Dúlios, diretor, fundador da Iron More. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, a Cascalheira Stone Garden, o Colégio Evangélico Alberto Torres, Cooperativa Sicredi, Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Tomasi Logística. Este é o Rumo, Futuro da Mão de Obra. Nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, até lá.